Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, hoje nós estamos para mais uma aula de história. Mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, voltamos aqui, Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar a respeito da introdução ao estudo da história, certo? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pronto, tela compartilhada. Então, hoje nós vamos falar a respeito de introdução ao estudo da história, certo? Então, hoje nós vamos falar a respeito por que é importante estudar a história. Então, por que nós estudamos a história, né? Então, vamos lá, pessoal. A história, ela é a ciência que estuda o passado da humanidade. Como que você deve entender a história? Né? De forma bem objetiva, bem simples e bem didática. Entenda a história como um quebra-cabeça, certo? Então, existem várias peças em vários lugares, certo? E aí, o estudo da história é o homem justamente ele buscar esses registros, esses vestígios, certo? E essas peças, muitas das vezes, elas não vão estar no mesmo lugar. Elas vão estar espalhadas em vários locais, em várias regiões. Então, o historiador, ele é esse cara que vai buscar essas peças. Professor Germano, por que é importante estudar história? Justamente para que eu possa compreender as sociedades humanas, para que eu possa analisar suas transformações, como que ocorreu, né? Como é que foi que o homem inventou a indústria, como é que o homem inventou o motor. Então, é por meio da história que nós estudamos essas transformações, essas mudanças, e também para identificar os fatores que influenciaram essas mudanças. Então, perceba que a história ela é essa ciência que estuda o passado da humanidade, a partir dos vestígios, a partir dos registros deixados pelo homem ao longo do tempo. Então, o papel do historiador é esse, ele montar esse quebra-cabeça justamente para compreender, analisar e identificar tudo isso no meio da história. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, então, para que a gente possa montar esse quebra-cabeça da história, para que a gente possa entender esse passado do homem, a gente se utiliza de 4 fontes históricas, certo? A primeira fonte histórica que existe é as fontes escritas, as cartas, os livros, os jornais, os documentos, aí são fontes escritas que foram escritas pelo homem. Fontes materiais, objetos, construções, monumentos, roupas, né? Então tudo isso daí são fontes materiais. Nós chamamos na história de fontes materiais. Fontes iconográficas, né? São pinturas, fotos, desenhos. Então, tudo isso daí são fontes iconográficas. E por fim, há fontes orais. Então, entrevistas, lendas, cantos. Então, são essas 4 fontes que o historiador ele se utiliza para montar o quebra-cabeça aí dessa história, né, do homem aí, desses vestígios, desses registros que foram deixados pelo homem ao longo da história. Vamos lá. Para que a gente monte esse quebra-cabeça, como eu falei para vocês na aula, né? O, o historiador, ele monta esse quebra-cabeça, ele vai se utilizar dessas fontes do passado. E aí essas fontes, esses registros, esses vestígios que foram deixados pelo homem, eles contam uma história, certo? Então tudo isso ele conta uma história. Então, nós chamamos isso na história de o passado vivo, certo? Então, essa história que esse passado conta, ele está vivo. Então, o historiador ele fala que o passado ele está vivo, contando algo
para nós. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, existe aqui uma observação que eu quero falar com vocês aqui a respeito do tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? Por exemplo, hoje é dia 22 de fevereiro de 2026. São exatamente 12h11 que eu estou gravando no domingo essas aulas para vocês de reforço, certo? Então, esse é um tempo cronológico, é um tempo que pode ser contado, é um tempo que pode ser mensurado, certo? Então, é um tempo que pode ser medido. Isso é um tempo cronológico, certo? Onde tem segundo, minuto, hora, dia, ano, século. Então, é um tempo que pode ser contado, certo? Então, cada cultura, cada povo possuía a sua forma de contar o tempo cronológico. Como que, como que eles contavam o tempo cronológico, professor Germano? Por meio do sol, por meio da lua, por meio dos rios, né? Então, eles percebiam como que estava a natureza, então eles contavam, ó, daqui a tantos anos, daqui a tantos dias, daqui a tantos meses, tantas semanas, vai chover, vai, enfim. Então, eles contavam desta forma, certo? E aí, uma observação que eu trouxe para vocês aí é o nosso calendário atual, que é o calendário gregoriano, certo? Então, nosso calendário aí é o calendário gregoriano, que foi criado pelo Papa Gregório em 1582, né? Gregório XIII, foi criado em 1582. E o Papa Gregório criou esse calendário por quê, professor Germano? Então, já existia um calendário, certo? Já existia um calendário, que era o calendário juliano, que foi criado pelo imperador Juliano. Só que esse calendário do imperador Juliano, ele continha alguns erros, certo? E o que que o Gregório ele fez? O Gregório ele foi lá, ele corrigiu esses erros no calendário juliano e aprimorou. E é o calendário que nós utilizamos até os dias de hoje, certo? Então, anote aí que isso vai ser uma questão na sua prova. Qual é o calendário que nós utilizamos e quem foi que criou? Então, o calendário que nós utilizamos é o calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório 13 em 1582. Então, anote essa informação, que essa informação ela é importante. Vamos lá. Pessoal, não confundam, vou até voltar aqui, não confunda tempo cronológico com tempo histórico. Por quê, professor Germano? Vamos lá, vou explicar para vocês aqui. O tempo histórico, ele é diferente do tempo cronológico, certo? Então, o tempo histórico, ele pode ser longo ou pode ser curto. Por exemplo, a Idade Média. A Idade Média, o período histórico da Idade Média é mais ou menos 1000 anos. Diferente da Revolução Industrial, que é um período mais curto, certo? Então, eu quero que vocês coloquem essa diferença. O tempo histórico, ele é diferente do tempo cronológico. O tempo histórico, ele pode ser mais curto ou mais longo, certo? Diferente do tempo cronológico, ele é um tempo exato, é um tempo mensurado, é um tempo que pode ser medido, certo? Então vamos lá. Pessoal, a gente estuda a história, né? A gente estuda a história por meio de uma organização sistemática, certo? Nós não estudamos a história de qualquer maneira, certo? A gente organizou a história, entenda como se fosse caixas, né? Então nós estudamos a história por meio dessas caixas, certo? Por meio dessa organização. A nossa história, ela é baseada na história europeia, certo? Então a nossa história, a periodização histórica nossa, ela é baseada na história europeia, certo? E aí, como é que nós estudamos a história, professor Germano? Nós estudamos a história do início. Começamos com a pré-história e vamos até a idade contemporânea, certo? E aí, eu quero que você entenda isso. Nós não estudamos a história de qualquer maneira, certo? Por exemplo, você que está no primeiro ano, você vai estudar a pré-história, você vai estudar a história antiga, você vai estudar
a Idade Média, certo? E o início da Idade Moderna. Você que está no segundo ano, você vai estudar a História Média, a Idade Média, a Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. E quem está no terceiro ano vai estudar a História Moderna, História Contemporânea, certo? E é dessa forma que nós estudamos a história no ensino médio. Certo? Então perceba que nós não estudamos a história de forma aleatória. A gente vai crescendo, a gente vai estudando de forma sistemática para que você possa organizar na sua mente como que foi os períodos históricos, certo? Como que foi o tempo histórico. Vamos lá. Pessoal, quem foi que fez a história? Como que a história como que foi criada a história, né? Então quem foi que criou a história? Quem é que faz a história? Então, a história, pessoal, ela é feita pelos sujeitos históricos. Quem são esses sujeitos históricos? São os povos indígenas, são os governantes, são os trabalhadores, são os cientistas, são os líderes religiosos, são os artistas, certo? Então, essas pessoas, esses povos, eles criaram a história, certo? Em algum momento do período histórico, eles foram influenciados, né? Eles lutaram, eles foram em busca, então isso marcou a história. Então é dessa forma que nós estudamos a história, por meio desses sujeitos históricos, certo? Vamos lá. E por que que nós estudamos a história, professor Germano? Fala para mim aí. Primeiro, para compreender o passado. Segundo, interpretar o presente. Terceiro, planejar o futuro. Por que que nós estudamos a história? Primeiro, compreender o passado. Segundo, interpretar o presente. E terceiro, planejar o futuro. Por que que nós estudamos a história além disso, né? Primeiro, para que eu possa entender as culturas, para que eu possa entender os conflitos, para que eu possa entender as ideias que moldaram o mundo. Então a história ela é importante para que eu possa justamente ter esse conhecimento da cultura, ter esse conhecimento desses conflitos, das ideias que moldaram o mundo todo, certo? Depois, além disso, para desenvolver o pensamento crítico, para que você não possa estar aceitando qualquer história. Então você precisa desenvolver esse pensamento crítico, certo? Para que você possa entender por que que aquilo está acontecendo, né? Por que isso, por que aquilo. Então você vai começar a desenvolver um pensamento mais crítico em relação a alguns fatores históricos e construir a cidadania e a sua própria identidade. Então, mais uma vez, por que que nós estudamos a história, professor Germano? Primeiro, compreender o passado. Segundo, interpretar o presente. Terceiro, planejar o futuro. E a nossa conclusão diz assim, né? Para que eu possa despertar essa consciência histórica, para que eu possa entender, né, ter essa consciência do que está acontecendo, né? Eu preciso juntar a ciência, os métodos, as fontes, as evidências, o tempo, a sociedade. E assim eu vou conseguir despertar em mim a consciência histórica, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre essa introdução a respeito da história. Nós trabalhamos aí os pontos principais, mais importantes, né, para o seu conhecimento histórico, para a sua prova, para o vestibular, para os concursos da vida que você vai enfrentar, tá ok? Então, na próxima aula vamos dar continuidade e nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Fui.